Então, a gente vai iniciar o nosso encontro hoje, então, boa noite para quem já chegou, quem está chegando, que vai chegar, que vai ver depois. A gente então vai seguir com as nossas preces. A gente vai fazer uma prática hoje, lembrando que na próxima sexta a gente não vai ter encontro, tá? Eu vou dar o aviso na quinta, mas na sexta-feira que vem a gente não vai ter encontro de manhã, não vou poder. Mas a prática de hoje eu escolhi, é uma prática que a gente já fez em outros momentos, mas tá referida ao retiro de 2019, que é um retiro que a gente vai usar bastante daí as práticas que o Lama usou, que é do retiro do Tantra Vajra. E hoje eu escolhi só para a gente chegar de novo, se lembrar da nossa, digamos assim, da prática principal do todo o caminho, que é repousar reconhecer a consciência, né, a quietude da consciência, repousar na própria, né, a consciência no seu próprio lugar. Então a gente vai fazer uma prática de consciência da consciência, certo? Hoje. Na terça passada, a gente fez aquelas instruções à Bahia, como se fosse assim o Lama nos convidando a gerar uma atenção discernente da nossa experiência. Né? De olhos, ouvidos, nariz, mente, ver como é que, né, tem a percepção pura e, ao mesmo tempo, a mente conceitual em ação, né? Mas aí a gente vai hoje fazer apenas consciência, repousar na quietude, né, da consciência da consciência, certo? Como a base. Essa é a prática assim que a gente vai ter que se familiarizar, que na verdade é o caminho, vai ser esse, assim, a gente encontrar, né? A gente vai tomar a mente impura como caminho, mas a gente vai atravessar essa mente para chegar na base da mente comum, que é a consciência substrato, para depois a gente usar as práticas de Vipassana para atravessar a reificação da consciência substrato, depois de todos os fenômenos, para poder a gente chegar e reconhecer a base primordial, que é Ripa, né? Então, repousar na consciência é a prática principal, vai ser a prática principal, né? Em meio aos movimentos de todas as aparências, né? Então a gente vai fazer essa prática hoje, certo? Aí eu vou trazer o áudio do Lama de 2019 e a gente faz junto com ele. Tá? Eu vou então agora fechar os microfones e a gente então começa com as preces. Deixa eu já pegar logo aqui. Cadê as preces? Uai. Ok, tá aqui. Então, queridos, vamos trazer a nossa atenção, vamos relaxar o nosso corpo, soltar as preocupações por alguns instantes, abrir espaço na nossa mente para esse nosso momento aqui junto, né? Nosso encontro com o Buda, a lucidez, com o Dharma, os ensinamentos, com a Sangha, o próprio Lama e nossos amigos agora, nós juntos, companheiros aqui de Sangha. E a gente começa, né? Vem diante da imagem de Guru Rinpoche, evocando para nós toda a linhagem dos ensinamentos viva, a linhagem viva. O Rinpoche está como se espelhando para nós a lucidez do Buda, que é que é a nossa própria, o espelho dela, ele está como se espelhando a nossa própria mente, nossa própria base. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente começa tendo contato com os preliminares, né, comuns, que é essa reflexão da nossa situação e do nosso potencial, que agora a gente não está reconhecendo a nossa verdadeira natureza. Mas a gente olha então em que circunstância nós estamos e qual é o potencial que nós temos. Essa é a reflexão dos 4 pensamentos que transformam a mente. Ou seja, que direciona a nossa intenção para o caminho de transformação verdadeiro. A gente lembra rapidamente as facilidades e vantagens deste precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se regozija, se alegra por reconhecer todas as liberdades e riquezas que nós adquirimos, né, nas nosso karma anterior, fez com que a gente, nesta vida, tivesse esse corpo com toda a complexidade dos sentidos, da mente, toda a inteligência, com todas as circunstâncias, nosso entorno, ambiente, família, e em especial o fato da gente ter encontrado o Dharma, nossos professores, né? O Dharma está vivo e a gente ter esse caminho, o Buda, o Dharma e a Sangha estruturados para nos conduzir nesse caminho de recuperar a nossa verdadeira natureza, remover todos os obstáculos
reconhecer nossa verdadeira natureza. Então, a gente se alegra, se empodera de a gente reunir todas essas condições e aproveita. E a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Lembrando da natureza impermanente dos fenômenos. Como ondas no oceano, todas as coisas são impermanentes. Então nós experienciamos cada vez claramente, né, a impermanência mais grosseira, mas também a impermanência sutil. Cada instante, a cada nossa experiência, né, do nosso corpo, a cada instante, tudo está mudando. Em todas as coisas, tudo está mudando. Tudo está em fluxo. Então a gente cuida de não perder tempo. Traz todas as circunstâncias para o nosso caminho. Faz amizade em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Pois a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente lembra da interdependência das causas e condições, a lei do karma, suas consequências. Quando causas e condições se reúnem, é certo que haverá o resultado. Então a gente vai fazer o nosso melhor para ajudar os outros e nos engajar em ações positivas. E por fim, a gente lembra a natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento, a natureza construída do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente vai estar vendo cada vez mais claramente que o sofrimento dos seres é produzido principalmente pela mente. Então a gente gera em nós esse desejo de libertar a nossa mente das nossas amarras autocriadas. Confusão que nós mesmos criamos pelo fato de não reconhecermos a nossa verdadeira natureza, como a mente opera. Então, vamos recordar disso. Possa surgir em nós esse desejo, né, de que a nossa mente se volte para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente vê que esse é o nosso potencial, mas o potencial de todos os seres. Todos os seres que têm mente têm esse potencial de se liberar do sofrimento. Então é natural surgir em nós esse desejo, né, o Bodhicitta da aspiração, de aspirar que todos os seres tenham felicidade e suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com essa reflexão, com essa energia que surge dessa reflexão, esse coração aquecido, a gente então renova nossos votos de refúgio, os 3, né, o Lama, que representa para nós, que traz para nós o caminho, né, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, e o nosso voto de Bodhisattva, nossa aspiração de realmente a gente praticar para remover toda a confusão da nossa própria mente, para a gente ajudar os seres nesse processo, eles recuperarem a sua própria lucidez. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Soki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho Sangye Chokdan Soki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chim
Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho. Então, com essa aspiração, renovando nossos votos, a gente então faz a prece de 7 linhas para Guru Rinpoche, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, para que a gente possa remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu Nujansam Pema Gesardam Polam Yasen Chogenu Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jinge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenu Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chogenu Drunye Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jinge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com as bênçãos, nosso voto de refúgio, Bodhicitta, e as bênçãos da prece de 7 linhas, colocando as bênçãos de Guru Rinpoche, toda a linhagem, a gente reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. Com esta confiança, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Desse lugar, dessa confiança, que a gente faz a nossa prática, o nosso estudo de hoje. Então, queridos, a gente vai fazer então uma meditação conduzida, consciência da consciência. Convido vocês a então a encontrar uma posição confortável. A gente vai usar um áudio do Lama do Retiro de 2019, onde ele conduziu essa prática, a tradução da Gi. Bem? Então, procure uma posição confortável, fique à vontade em relação ao vídeo. Ele pode, no decorrer da instrução, ele vai pedir para abrir os olhos. Então, se a gente quiser, a gente pode começar de olhos fechados. E depois a gente, então, seguindo a instrução, a gente abre os olhos no momento que ele nos convidar. Tá bem? Se não, se já quiser começar a prática de olho aberto, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Então, encontrado a posição confortável, solta as preocupações, traz essa energia deixa essa energia das nossas preces de aspiração
a nossa reflexão inicial, traga toda essa convergência dessas bênçãos para a nossa prática, para que a gente mantenha a nossa mente, nosso coração e a nossa mente claros, alertas, vívidos, presentes, para a gente receber essa própria prática como uma instrução profunda, para a gente tentar realizar a instrução que o Lama vai nos conduzir. Então a gente se coloca, se dispõe, se abre para realmente praticar. Então a gente pode soltar nossa energia estagnada com uma respiração profunda. Estabelecendo o corpo grosseiro e o corpo sutil, preparados para a prática. Eu vou botar o áudio agora. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro.
Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência, The flow of mental awareness. no fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes, Sons, cheiros, sabores, tactile sensations. sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo. And maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente, And that is your awareness of being aware. que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais, Your awareness of being aware is more primal. a consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências, And no mental appearances. sem aparências sensoriais e nem mentais, And yet still be aware. e ainda assim estar consciente, And knowing you're aware. sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente, Which has no form, no shape, que não tem forma, não tem nenhum formato, but you know it. mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open, Com todos os 5 sentidos completamente abertos, seeing colors, hearing sounds, and so on. vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada.
Simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações. Out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber
que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when you emoções. see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Tranquilize-se aos poucos, trazendo a atenção no momento presente, aqui, agora, para o nosso encontro, movimentando o corpo lentamente. Tá liberado os microfones, viu? Eu encurtei um pouquinho a prática para a gente não ficar com a mente muito tempo só na energia de hábito de se perder, de distração também, né? Porque e também para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Oi, Darcy. Tem um momento, Claudinho, Peraí, deixa eu botar aqui que o para brilhar. Lama, Sim. tem um momento que o Lama orienta para que a gente preste atenção para as aparências se manifestando no fluxo de consciência mental. E parece que é isso. Se você tiver escrito isso aí, essa E prática, o momento depois a gente... ele lembra que, na verdade, que todas as aparências surgem no para nossa mente, né? Mesmo as aparências visuais, auditivas, táteis, eles são aparências para nossa mente, né? Não, pois é, elas surgem É. para esse fluxo de De consciência mental. Então, cognoscência, isso. ele está fazendo então uma distinção entre consciência primordial e mente, essa mente comum nossa. Porque eu entendo que essas aparências, elas emanam, elas partem da consciência primordial. Agora, na verdade, não é duas, não são duas. Como lembra aquela imagem que o Lama traz assim do Sol e seus raios, né? A consciência mental é como se fosse um raio de luz de Rigpa, mas não é outra coisa. Então, agora nós experimentamos as aparências, na verdade, é uma experiência da nossa mente, mas a gente não tem esse reconhecimento e a gente acha que as aparências estão fora. Né? Por exemplo, o som parece que está lá fora para nós, né? Parece que está separado da nossa mente, mas na verdade a gente vai no caminho de reconhecer que tudo é aparência da nossa mente. Aí esse termo mente um espectro mais geral, assim, né? Apontando para a natureza última da consciência também, né? Nesse sentido, né? Então não é diferente, né? Na verdade, tudo é experiência para nossa consciência. E o que é essa mente? O que a gente chama de. O que é isso que a gente chama de mente? Então, é isso que a gente vai olhar. Né? Vai deixar claro, vai deixar transparente, assim, a gente vai se familiarizar, vai reconhecer essa experiência, que é né, que ele vai convidar, né, nessa etapa 1, a gente olhar para aquilo que com a nossa realidade surge mesmo de onde, né? Quem é o soberano criador, né, da nossa experiência? É a mente, né? Só que essa mente, ela tem todo esse processo, agora ela tem os 3 níveis, né, as 3 dimensões da consciência que a gente está olhando, a consciência mental, consciência substrata e consciência primordial. A gente vai olhar. Agora, essa consciência mental ela está completamente condicionada pelo senso de eu, por fixação, né, por dualidade, né, por ignorância de sua verdadeira natureza e por né, a palavra que eles usam, delusão, né, que é a apreensão equivocada da experiência. Então, a gente essa consciência que ela é aberta, ela se fecha num senso de eu e começa a se experimentar as aparências como outro, né? E aí a gente está operando com essa mente contraída, né? Mas é um raio de luz de Rigpa. É o raio de luz do sol. O Rigpa é o sol. Não é uma coisa diferente. Não é a mesma coisa, mas é diferente. Não é. A gente operando com essa mente, a gente está reconhecendo o Rigpa. A gente está operando com uma mente condicionada. Nesse senso de eu, né? E de reificando tudo. A si mesmo, o corpo, as aparências todas, né? O mundo separado, as pessoas, os outros. Tá? A gente não está tendo experiência de Eureka, porque é de ver tudo como efulgência, como emanação, como um espelho. Ah, eles usam muito a imagem do espelho para uma analogia, né? Para a natureza da nossa mente. A natureza da nossa mente é como um espelho que reflete tudo que
reflete as aparências, mas não é separado das aparências, o reflexo não é o espelho e as aparências do espelho não são separadas, mas não são a mesma coisa, e o espelho não se modifica com o que surge, né? Então, essa é mais ou menos a natureza. Eles usam uma analogia assim do espelho para apontar a natureza da mente. A natureza da mente é como se fosse um espelho. Claro que a analogia nunca é perfeita, né? Mas porque o espelho não é autocognoscente. A mente é autocognoscente. É como uma luz que ilumina a si mesma. Ela ilumina as aparências e ilumina a si mesma. Outra analogia que eles gostam de usar também. É como a luz que ilumina todas as aparências e ilumina a si mesma. Não precisa de uma outra luz para ela se ver. Ela se vê a si mesma, né? Nesse sentido, né? A consciência tem essa natureza, né? Agora a gente está operando com essa contração. Com essa... Tá ok, tá ok. Eu tinha embarcado num outro caminho que era assim, é como se ele estivesse dizendo que as aparências vêm de fora, mas não foi só uma Ah, tá. viajada que eu dei Sim, no sim, meio da sim. prática, mas Certo. depois eu voltei Uhum, e uhum, deixei de lado, sabe? uhum, uhum. É a Senão mente você conceitual, fica. você já começou na verdade, a pensar sobre a instrução, né? Foi fisgado por um conteúdo e aquilo acionou o teu processo, né? De pensamento. Oi, Cris. Abriu teu microfone. Então, Flori, é que eu estava com dificuldade de abrir aqui. Sim. É, qual seria a diferença entre essa prática e aquela que a gente fica assim, relaxando na consciência em meio aos movimentos da mente? Na verdade, a diferença aqui é que ele a gente está direcionando a nossa atenção para a própria, está repousando na quietude da consciência, certo? Quando a gente está fazendo a prática de repousar, tomar a mente como caminho, a gente vai ficar olhando, a gente vai se desvincular dos outros sentidos, aquele pediu que a gente, né, deixasse tudo aberto e apenas repousasse, encontrasse essa experiência, repousasse nessa experiência da consciência reconhecendo a si mesma. Só isso, certo? Claro que as aparências vão se manifestar. Aparências externas de sons, né? Alguma sensação tátil que pode ter surgido, um calor, uma coceira, alguma coisa, né? Aparências vão surgir. Aí ele diz: repousa, só percebe a aparência, não deixa se distrair por nenhuma aparência externa e também por nenhuma aparência interna, pensamento, e permaneça só na quietude, né, da consciência que conhece a si mesma. É um convite só para a gente se repousar na própria experiência da consciência. Quando a gente toma a mente como caminho, a gente vai se desligar a gente vai colocar um direcionamento da atenção também para o fluxo da mente apenas. E vai olhar, a gente vai direcionar a atenção para o espaço da mente, mas repousando da quietude da consciência, a gente vai perceber o espaço da mente. Então a gente tem um direcionamento aí para o espaço da mente, né? Mas a partir de onde? Da quietude da consciência. Agora, nessa parte, a gente está sendo convidado a só repousar na quietude da consciência, para se familiarizar com essa experiência. Entende? Tanto que ele deixou que a gente deixasse os sentidos abertos e não direcionasse o fluxo diretamente para o espaço da consciência. Quando a gente está fazendo a prática, que é a prática principal da fase 1, que ele vai dar mais à frente, né? A gente vai direcionar a atenção para o espaço da mente, mas você vai direcionar a partir da quietude da consciência. Então, a consciência, como se a consciência se descolasse claramente do espaço da mente. Aí vai ficar ali, né? A quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. E a gente vai se desligar das outras aparências, né? Na verdade, é pra gente ficar meio off mesmo, assim, né? A atenção vai estar aqui. Claro que numa prática, no nosso dia a dia, no cotidiano, uma prática de 15 minutos, 24 minutos, a gente não vai conseguir fazer isso bem. A gente vai conseguir ter esse samadhi, assim, né? Essa concentração maior quando a gente faz períodos mais longos, né? Por enquanto, a gente está se familiarizando, vendo esse processo, experimentando a prática, né? E à medida que a gente for
podendo estender um pouco mais o nosso período de prática. Às vezes pode ser até naturalmente, porque a gente vai entrar num processo de calma tão grande que a gente, até ele vai dizer, corre aquele perigo de a gente não querer sair da prática, porque vai estar tão calmo e tão, né, a gente vai começar a experimentar as qualidades dessa consciência substrato, que é bem-aventurança, não conceitualidade, luminosidade, que a gente vai não querer nem terminar a prática, tipo assim, né, sair da prática. Que aí eles, os mestres que estão, assim, né, que tem uma, uma familiarização e um tempo de prática, né, grande, eles ficam horas, assim, nessa calma, né, entende? E aí, o ponto é a gente, né, ver qual é o momento, assim, que a gente passa da prática de Shamatha para a prática de Vipassana também, porque aí a gente não gerar esse apego para a prática de não ficar preso na prática de Shamatha, né? A gente vai ter que seguir adiante, né? Para Vipassana, que é o investigar. Então, é sempre bom, Lama sempre lembra, faz um percentual da tua prática Shamatha e um outro percentual Vipassana, porque aí você já vai se familiarizando e aplicando o ensinamento que você já tiver claro para você de Vipassana, você já vai aplicando. Certo? Por isso que ele não está ensinando para nós como os mestres ensinavam antigamente, né? E como normalmente os ensinamentos eram dados assim, de mestre para discípulo, de mestre para yogi, né? De yogi para yogi, davam uma etapa, deixava o aluno realizar aquela etapa, aí volta para o mestre dá a segunda etapa, aí depois realiza aquilo, aí depois dá a terceira. Não, a gente não está fazendo a gente não tem essa condição de prática. A gente não está junto do mestre para poder fazer isso. Então é por isso que é importante a gente ter a visão do caminho todo. Ficar claro para nós o caminho todo, porque a gente já vai fazendo esse processo. Porque a gente está em outra condição agora. Né? O Lama lembra disso, né? A gente não está na condição antiga que os alunos viviam junto do mestre ali. Né? Então é por isso que é importante a gente saber o caminho todo e a gente ir fazendo, entendendo as etapas e já ir fazendo, acumulando aquilo que é principal para aquela etapa que a gente está, mas já experimentando as etapas seguintes. Já seguindo um pouco, fazendo as experiências, o que já tiver claro para nós, das etapas seguintes. Por isso que aí é importante ter o mapa todo do caminho, né? Entende? E não ficar somente preso ali, eu só vou agora ver qualquer outra coisa depois que eu... A não ser que você esteja em retiro junto do mestre. Aí você pode fazer isso. Né? Mas senão a gente pode ficar preso ali, né? Então, por isso que é importante ter o mapa assim todo, né? A compreensão do caminho, né? E o Lama deu esses ensinamentos pra gente no Dharma Tolo, que a gente vai estar vendo no domingo, no Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida, que tem todas as etapas, no Visão Iluminada de Samantabhadra, que também tem todas as etapas. Então, vocês que não participaram desse retiro e quiserem ter essa noção do caminho todo, tem esses 3 retiros: Dharma Tolo, Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida e Visão Iluminada de Samantabhadra. Ali está o caminho todo. Livros em português desse caminho, a gente só tem a fase 1 e a fase 2, que é o Aquietando a Mente e Investigando a Mente. Em português, né? Por enquanto. Certo? Mas esses retiros que o Lama deu no Brasil, a gente tem o caminho todo. Né? Palmilhado, assim. Com as práticas conduzidas no processo todo, né? Tal, e a gente tem uma noção do que fazer. Certo? Aí vai depender de nós. Do nosso interesse, né, do fato de a gente já compreender e entender que essa é a linguagem que está funcionando para nós, e a gente investir o nosso tempo, a nossa energia para compreender, né, e para ir praticando o que compreender, né? E a gente tem a Sangha aqui do Brasil, que é essa Sangha que está vinculada a esses ensinamentos, né? Que está estudando junto, assim, a gente está se andando junto nesse caminho, né? Então, super importante a gente rever os retiros dele aqui no Brasil, são muito importantes, porque a gente tem a noção do caminho todo. Se a gente tem os textos, a gente dá uma lida neles, os textos todos do Tantra Vajra, Como é que a gente tem acesso a esses retiros? Aí você teria que... Tem aquela página que a G criou, Alunos do Lama Wallace, está disponível o Dharma Tolo, esse a gente já tem acesso, mas eu acho que o Tantra Vajra tem que fazer inscrição para você ter acesso ao retiro todo, porque foi o primeiro retiro que ele já deu online, né? Não, a fase 1 tá... Não foi online, eu acho que tá aqui, eu teria que dar uma olhada aqui
Dá uma olhadinha lá na página Alunos do Lama Aulas, que a gente criou, e vê o que está disponível. O que não está disponível tem que fazer inscrição pelo SEB, ter acesso. Aí você pode conversar com a Giane, assim, também. E os textos, aí se você se inscrever, aí você tem acesso aos vídeos e aí ao texto também. A gente pode. Aí, na página mesmo já tem todo o material necessário, assim. Né? O texto em português e tal. Mas qualquer coisa fala comigo no particular, o que você decidir, assim, se vocês quiserem fazer esses retiros que não fizeram ainda, fala que a gente dá o caminho, assim, tá? Pronto, é isso. Então, eu trouxe essa prática hoje porque é a prática, assim, de base, assim, pra gente, né? Reconhecer a quietude da consciência, reconhecer a experiência de estar consciente, é o ponto, assim, né? E isso a gente pode fazer não só na nossa prática formal, mas no dia a dia, a gente trazer essa presença, entrar em contato com essa experiência de conhecer, né? Essa experiência que ilumina, que não é um alguém. Aí, claro, a gente vai olhar de forma profunda para isso. O caminho vai ser exatamente isso. O que é isso? Isso é alguma coisa? Está em algum lugar? A gente vai olhar, a gente vai procurar, né? Vai procurar essa experiência, investigar essa experiência. Certo? Esse é o caminho. Certo? Então vamos seguir? Alguma questão? Então tá. Então vamos lá vamos começar com, vamos voltar para o texto do Aquietando a Mente, que a gente só iniciou, né, na última, na verdade ele lembrou da conversa que os Bodhisattvas tiveram com o mestre até então, né, e na verdade o Bodhisattva Grande Vacuidade Limitada voltou para a pergunta principal, né, então qual é o caminho mesmo, de fato, né, e aí a gente viu rapidamente na terça-feira passada uma visão da fase 1, um resuminho dizendo o que vai acontecer na fase 1. A gente ele vai nos convidar a ver quem é primordial entre corpo, fala e mente, é a mente. Aí olhar para essa mente, buscar ter conhecer a natureza da mente, essa mente comum, essa mente que pensa. Então a gente vai olhar e ver que ela é vazia. A gente não vai localizar essa mente. Então a gente vai ter um sabor da vacuidade da mente. E a partir daí é que a gente vai praticar. Aí ele vai dar uma instrução para você testar. Se você não atravessou com essa instrução de Vipassana que ele deu direto para Rigpa, né, não realizou a vacuidade diretamente, que os seres de qualidades superiores, só com essa instrução que ele vai dar sobre Vipassana na natureza da mente, atravessam para Rigpa. Tem a realização da vacuidade e aí já começa a fazer a prática de atravessar para Rigpa. Mas, aí ele diz, se não aconteceu isso, você pode fazer um teste de 3 semanas, que ele vai dar uma prática de fundir a mente com o espaço. Né? Em 3 semanas você pode também acessar a vacuidade diretamente. Se não, você vai praticar os 4 tipos de atenção plena. Reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente e aí praticar os 4 tipos de atenção plena. Que vai ser talvez o nosso caso. Né? Mas aí a gente vai ter essas instruções ao longo do livro, né? Que é exatamente essa fase 1. Certo? Então tá, deixa eu voltar lá, pegar o Kindle. Então, começa a fazer essa nova etapa, né, do Tomando a Mente como Caminho, né, desse capítulo. Né, o Lilama faz aquele resumo que a gente viu na terça passada, do que aconteceu até então, e agora começa, de fato, né, a conversa, né, o texto raiz. O Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, pediu, né, depois que ele já tinha feito aquelas perguntas todas, que ele explicou todo o caminho, o contexto do Vajrayana, né, do Dzogchen em relação aos veículos menores, tudo, as qualidades do discípulo, enfim, né, a necessidade de cultivar bodhicitta, todo o processo. Na verdade, assim, a necessidade de você usar as práticas que podem te ajudar, né, em realizar a grande perfeição, porque a própria grande perfeição já tem tudo dentro dela, já tem a bodhicitta, é a bodhicitta última, né? Dela surge a bodhicitta relativa. Mas para isso a gente vai ter um processo, né, um caminho para realizar, né? E tudo que a gente puder trazer, né, dos caminhos do veículo Vinayana, do Mahayana que a gente tiver, vai nos ajudar nesse processo. Então ele começa, então. O Bodhisattva, grande vacuidade limitada, pediu: ó mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos, então, o caminho profundo que libera os discípulos. Ele respondeu:
ó nobre ser, as entradas para a cidadela da grande liberação surgem como muitas vias de meios hábeis e sabedoria. Não tem um meio de chegar único. Então, tem vários meios de chegar. Mas, em última instância, tomar a mente como caminho é a busca pelo caminho verdadeiro. Ou seja, todos essas vias de meios hábeis e sabedoria vão ter que, em algum momento, convergir para tomar a mente como caminho. É isso que ele está dizendo. Então, uma vez que tenha determinado a base, aí ele vai explicar aqui o que base é essa, você pode tomar a realidade última, também o Lama vai explicar, aqui, realidade última, que está se referindo aqui, como caminho. Então, aí ele está dizendo, então você vai tomar a mente, aí uma vez que você, tomando a mente como caminho, tenha determinado a base, no caso dessa mente, que vai ser a consciência substrato, você pode tomar a realidade última, que aí o Lama vai dizer, a realidade última é Dharmata, é a natureza da vacuidade como caminho. Entre essas, que aí vai ser Vipassana aqui. Então, entre essas duas opções, primeiro, aqui está o modo de tomar a mente como caminho. Então agora o Lama Alan começa, né, um comentário aqui sobre essa primeira parte. Então, o mestre Vajranasi do Lago começa fornecendo o contexto. Não há apenas um caminho. Existe uma infinidade de caminhos. Aí a gente pode ver aqui, né? O bom, a linhagem Kagyu, vai ter as diversas tradições vão ter várias abordagens para chegar na lucidez, certo? Completa. Mas seja qual for o caminho que você siga, no entanto, se esse caminho ignorar a sua mente, não há como alcançar a cidadela da liberação. Então, aí ele converge para o ponto que é central de todos os caminhos. O caminho que realmente vai te conduzir à liberação vai ter que passar pela mente. Reconhecer claramente, investigar, atravessar, iluminar a mente. Não é você ficar rezando do lado de fora, pedindo para não sei quem, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Você vai ter que encontrar, né, iluminar isso que a gente chama de mente. Né? O ponto, então você deve atravessar a sua mente. O ponto inicial é exatamente aqui e agora. Ou seja, a gente já, digamos assim, e a gente já tem o que é necessário para a gente realmente começar, que é a própria mente, né? A mente está aqui, agora conosco, né? Assim, a gente já está aqui, né? Você tem que esperar quando lá não sei aonde, sei lá, algumas tradições que tem uma visão mais assim, né, dual, separatista, tu tem que encontrar não sei o que, né, um salvador, encontrar não sei o que, morrer para depois não sei o que, ir pro céu. Não. E esse ponto inicial, ou seja, a mente, é exatamente aqui agora, já está aqui. Se eu pedisse para você observar a sua mente por 1 minuto, e então relatar o que foi observado, você conseguiria me dizer algo, não é? Você tem como acessar a sua mente aqui agora, né? Tem ou não tem? Agora, isso que você chama de mente, né? A gente chama de mente. Tem. Utilizando qualquer habilidade de introspecção de que você disponha, você observa isso que a gente chama de mente, e o que vê é o nível superficial da sua mente. A gente vê algumas imagens, talvez alguém que nunca parou para olhar para a mente, mas a gente tem a gente vê os pensamentos, a gente vê as emoções, né? A gente percebe, né? A gente percebe as memórias, né? As imagens que surgem, né? Então a gente consegue ver. Só uma pessoa muito perturbada que não consegue, talvez, né, fazer esse processo de olhar para internamente, né, e falar dessa experiência, né, no momento de muita perturbação, né, por exemplo. Mas usualmente qualquer um pode dizer não, eu vejo a minha mente. Então ele está dizendo, a gente já tem o que precisa para a gente iniciar o caminho, né?
Então, ele pode-se dizer que esse é o portão de entrada para a sua mente, você percebê-la, certo? Sua mente inclui tudo, desde o que você imediatamente observa por introspecção e relata, ou seja, isso que você, esse domínio de experiência que a gente vai chamar de mente, né, que é pensar os pensamentos, memórias, né? Isso, né? Sua mente inclui tudo. Essa dimensão interna, pensamentos, até todo o caminho em direção à própria base da mente comum, que é o caminho que vai descortinar a consciência substrato, e depois, com Vipassana, a gente acessar a Rigpa. Então, é nessa direção que a gente vai andar. O caminho vai se dar. Então, conforme o reconhecimento de psicólogos ocidentais, como Freud e Jung, a maior parte das atividades da mente é subconsciente. A maior parte. Né? Tem aquela ideia do Jung dentro do iceberg, né? Que a gente só vê a ponta do iceberg. Né? O subconsciente é enorme, assim, né? A gente não tem, a gente só tem uma percepção muito pequena da nossa mente, das atividades da nossa mente. Aí ele vai dizer, então a maior parte das atividades da mente é subconsciente, segundo Freud e Jung. Quando o ensinamento diz, tome a mente como seu caminho, isso significa que você torna consciente aquilo que estava no subconsciente. Vai iluminar todo esse processo. Você deve apontar o seu raio laser, né, a atenção que você vai estar treinando nas práticas de shamatha, direto, você deve apontar o seu raio laser da atenção unifocada, da atenção estável, né, relaxada, estável e vívida, né, que é o que a gente vai cultivar em shamatha. Você vai apontar diretamente através das camadas mentais até chegar à base da sua mente. Essa base ainda é uma base relativa. Você não pode simplesmente dizer, bem, eu sei que a minha mente é realmente confusa, e eu sou neurótico e um pouco idiota, mas mesmo, ainda assim vou ignorar tudo isso e me tornar um Buda. Não tem como. Não é assim que funciona. Você não pode deixar a sua idiotice para trás. Você deve atravessá-la e não contorná-la. Passar por cima, jogar para o lado, enfeitar, não. Você não pode simplesmente aparecer com uma série de visualizações interessantes, fingindo ser algo que você não é, por exemplo, as práticas do estágio da geração, né? E então pensar que pode ignorar a sua mente no processo. Visualizações são muito boas, é um caminho, é método, né? O estágio da geração é importante. Ainda assim, você deve confrontar a sua mente, deve atravessá-la diretamente. Isso é tomar a mente como caminho. Você precisa chegar à própria base da mente comum. Ou seja, a consciência substrato, que é a base da mente comum. No modelo de 3 níveis, consciência mental, ligada a esse corpo, aos sentidos desse corpo específico que a gente tem aqui, enquanto humanos, né? A mesma coisa acontece para outros seres de outros corpos. Então, essa consciência, né, mental grosseira, vinculada a esse corpo. Aí tem o nível mais... A base dessa mente grosseira é a consciência substrato, que é esse fluxo contínuo de consciência que segue de vida para outra. E isso tudo, a consciência substrato e a consciência mental, surgem de Rigpa, da consciência primordial, que é Dharmakaya, certo? Que é a mente lúcida, a mente iluminada, a mente do Buda. Do Buda no sentido de a mente iluminada, né? Que é a base de toda a realidade. Aí ele vai dizer, então, uma vez que você tenha determinado a base, aí ele diz a base relativa, entre aspas, tá o texto raiz, né? Que o Lama tá explicando. Então, que ele diz lá, né? Então, você vai tomar a mente como caminho. Então, uma vez que tenha determinado a base, aí o Lama vai explicar que base é essa, né? Então, estamos aqui. Então, uma vez que tenha determinado a base relativa, a base da mente comum,
Aí ela torna-se a plataforma para realizar a natureza vazia de sua própria mente, a ausência de natureza inerente. E aí quando a gente atinge shamatha, a gente, né, chega, determina, encontra, realiza a consciência substrato, que é a base relativa, aí a gente agora vai usar vipassana para atravessar a reificação. E aí a gente vê a natureza vazia, a ausência de natureza inerente dessa mente, da base da mente, da consciência substrato. Aí é que é quando a gente vai atravessar para o Ripa. Você, bem como, aí ele vai ser, então a gente vai torna-se então essa base relativa, a consciência substrato, torna-se a plataforma para realizar a natureza vazia de sua própria mente, com os ensinamentos que virão, né, para essa etapa. A ausência de natureza inerente da mente, né, da consciência substrato. Bem como a vacuidade de todos os outros fenômenos subjetivos e objetivos. Então a gente vai não só ver a vacuidade da consciência substrato, mas como vai ver a vacuidade de todos os fenômenos, que é a fase 2 e a fase 3 do caminho. Certo? Aí você toma a realidade última como caminho, toma a realidade da vacuidade como caminho. Que aí você vai. É um processo que a gente vai descortinar essa tendência habitual de reificação. Isso é um processo. Então, a vipassana também é um cultivo para a gente desativar a propensão habitual de reificar, que não é fácil e simples. E tem do nível grosseiro ao nível mais sutil. Então a gente vai ter, né, essa etapa de cultivar essas práticas de vipassana, né, para poder a gente furar, né, a reificação e a fixação em todos os níveis, até poder atravessar de fato para a base última mesmo, que é a Dharmakaya, Vritta. Então, novamente, o termo em sânscrito que eu traduzi como realidade última aqui, que ele fala, você toma a realidade última como caminho, é dharmata. Portanto, uma vez que tenha atingido a base da mente comum, que seria a consciência substrato, você está pronto para ultrapassar a reificação da sua própria mente por meio de vipassana, as práticas de vipassana, rompendo a estrutura reificada da consciência e então chegando à base, ao nível mais profundo da consciência base, da consciência primordial, da sua natureza de Buda. Tendo compreendido a sua realidade última, que é a vacuidade, então ela se torna o seu caminho. E até que tenha compreendido a sua realidade última, a mente relativa é o caminho. Então a gente vai então repousar na consciência substrato e a partir daí a gente vai fazer as práticas de vipassana. O Buda declarou, deixa eu ver aqui, o sábio, que eu queria depois fazer uma lida rápida lá do Felicidade Genuína, que ele explica esse detalhe aqui. Mas vamos ver aqui, onde é que eu vou parar? Deixa eu ver o que eu achei mais interessante a gente parar. Gente, o Buda declarou. Onde é que eu tô achando? Que eu já passei aqui. Ok. Então eu acho que eu não li uma parte. Incrível. Tá aqui. Eu acho que eu li essa parte aqui. Não li. Você deve confrontar sua mente. Vou voltar aqui um pouquinho. Acho que eu pulei aqui. Então, visualizações são muito boas. O estágio da geração é importante. Ainda assim, você deve confrontar sua mente, deve atravessá-la diretamente. Isso é tomar a mente como caminho. Você precisa chegar à própria base da mente comum. Isso requer shamatha. Eu acho que eu não li isso aqui. Isso requer shamatha. Você não precisa de vipassana para isso. Nem dzogchen, nem bodhicitta. Então, para a gente realizar shamatha, por exemplo, a gente não precisa ele diz assim, né, nem de vipassana, nem de dzogchen. A gente só precisa dissolver essa mente comum, né, na sua própria base, que é a consciência substrato, né, não repousar na quietude da consciência e meus movimentos da mente, né? Isso aí não isso é só shamatha, certo? Então, e só com essa prática de shamatha você realiza essa base da mente comum, né? Ele está dizendo, você chega.
Você não precisa nem de Vipassana para isso, nem de Zote, nem de Bodhicitta, mas precisa atingir a base da sua mente comum e permitir que a mente se estabeleça sem esforço. Quando a mente está em quiescência, eu tinha pulado isso aqui. Quando a mente está em quiescência, sem pensamentos turbulentos ou emoções surgindo, está relaxada, quieta, luminosa e livre de esforço. Isso é shamatha, tá? Então, na etapa de shamatha, a gente vai deixar que essa mente comum, pensamentos que julga, que se aquiete nessa prática de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, ela vai se aquietar. Aí a gente vai encontrar essa experiência da consciência substrato, que é relaxada, quieta, luminosa, livre de esforço. Aí a gente atingiu o shamatha. Então, uma vez que tenha determinado a base relativa, a base da mente comum, torna-se a plataforma para realizar a natureza vazia de sua própria mente, que é a ausência de, né, a vacuidade, né, a ausência de natureza inerente da própria consciência substrato, que ela é a base da mente comum. Então, aí você toma a realidade última como caminho. Novamente, o termo em sânscrito que eu traduzi como realidade última é Dharmata. Portanto, uma vez que tenha atingido a base da mente comum, está pronto para ultrapassar a reificação da sua própria mente, por meio de Vipassana, rompendo a estrutura reificada da consciência e então chegando à base, ao nível mais profundo da consciência base, da consciência primordial, sua natureza de Buda. Tendo compreendido a sua realidade última, então ela se torna o seu caminho. Até que tenha compreendido a sua realidade última, a mente relativa é o caminho. E antes da gente terminar aqui esse trechozinho do texto, eu vou levar vocês lá para o Felicidade Genuína, quando ele inicia o capítulo de Vipassana da tradição Theravada, que são aquelas 4 aplicações da atenção plena, né? Aí tem a atenção plena ao corpo, a atenção plena aos sentimentos, depois a atenção plena à mente. Então, nessa parte de atenção plena à mente, aí ele faz para a gente, né, aproveitar e dar uma olhada aqui, no contexto desse ensinamento, né? Deixa eu pegar aqui, voltar lá para o Felicidade Genuína. Então, aqui nós estamos na parte 2, insight por meio da atenção plena, que são as práticas de Vipassana da tradição Theravada, que são as 4 aplicações da atenção plena, né? A gente cultiva a atenção plena com shamatha e aplica a atenção plena com Vipassana, que é o que vai acontecer também no próprio caminho do Dudjom Limpa, né? A gente vai cultivar shamatha, a atenção com shamatha unifocada, né? Atenção plena unifocada, que é simultaneamente está né, repousando na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, e experimentando as qualidades da consciência substrato, não conceitualidade, né, luminosidade e bem-aventurança. Aí a gente está pronto para as práticas de Vipassana, né, que o Dudjom Limpa vai apontar. Aí aqui na tradição Theravada, atenção plenamente, o Lama faz um comentário aqui que eu achei interessante, a gente dá uma olhada. Então ele começa o capítulo dizendo assim, né? Começa aqui, ok. Quando praticamos shamatha, pode acontecer de nos lembrarmos de todas as coisas que temos para fazer, de toda a nossa agenda do dia, a mente se abre e essas coisas pipocam. Né? Quando a gente senta para aquietar, né? na quietude da consciência, meu movimento da mente, aí, vum, né? A gente vai iluminar tudo aquilo que estava, né, subconsciente, né? Todos os processos, né? Mais grosseiros e mais sutis da nossa mente. Então, para um estilo de vida repleto de atividades, a quiescência, né, shamatha, é como desfazer os nós. Ela acalma a mente e nos leva de volta à simplicidade. No entanto, não é uma panaceia. Ela não resolve tudo. Né? Essa prática de shamatha não resolve. Isoladamente, a quiescência não produzirá uma transformação irreversível, uma imunidade a nos envolvermos com os obstáculos de costume. Não vai ter imunidade, transformação irreversível só com shamatha. Se fosse esse o caso, poderíamos apenas fazer shamatha o tempo todo. Todavia, como o próprio Buda descobriu há 25 séculos, quando ele começou o caminho dele, que ele foi encontrar os mestres, e os mestres estavam apontando apenas shamatha para ele, as técnicas que têm o propósito de acalmar, centrar e aquietar a mente irão inibir, mas não eliminar as aflições mentais, o tumulto e a turbulência da mente. Esses problemas ficarão apenas escondidos por algum tempo,
prontos para brotar assim que retornarmos à vida ativa e ao bombardeio de estímulos que recebemos em nossa sociedade hiperativa. Se estamos interessados em transformações reais e não apenas em uma manutenção, para a gente, né, acalmar a mente, para estar melhor no mundo, fazer as coisas melhor, produzir mais. Então, não é o caso, né? Então, se estamos interessados em transformações reais e não apenas em uma manutenção, precisamos de algo mais do que shamatha. Para a transformação verdadeira, né, irreversível mesmo, o Buda ensinou as 4 aplicações da atenção plena. No caso aqui, ainda da tradição Theravada, né? Aí depois disso, os ensinamentos se aprofundaram com as tradições que vieram, né, com Mahayana, com Vajrayana e com o Dzogchen, né? Tudo baseado nos ensinamentos do Buda, mais profundos, né? Porque ele também girou a roda do Dharma várias vezes. Ele deu ensinamento em vários níveis, né? Então, para o nível inicial, ele ensinou as 4 aplicações da atenção plena. Por isso que o Lama também ensina, porque é como se fosse assim a porta de entrada para as práticas de Vipassana. Entende? Então, ele sugere isso, é bem importante. Então, entre elas, talvez a mais fascinante e profunda seja a atenção plena à própria mente. No budismo Theravada, que é esse budismo que, né, que aprofunda os ensinamentos do Buda, no primeiro giro da roda, né, da roda do Dharma, disse que há uma dimensão de consciência chamada de base do vir a ser, que eles chamam na tradição Theravada de Bhavanga. Eles não chamam de Alaya Vijnana, eles chamam de Bhavanga, a base do vir a ser, que se manifesta no sono profundo, no coma e no último instante de consciência anterior à morte. Seria na verdade, o Alaya, aí seria Alaya, o substrato. Essa é a dimensão de consciência a qual o Buda se referiu quando declarou: monges, esta mente é excepcionalmente brilhante, mas é maculada por impurezas adventícias. Monge, esta mente é excepcionalmente brilhante, mas é livre de impurezas adventícias. Então, ela tanto pode ser maculada, como ela pode estar liberada. Então, né, é isso que o Buda quis dizer, né? Todas as atividades mentais surgem desse domínio vazio e luminoso de consciência. E é muito fácil confundi-lo com a própria iluminação. Aí dá assim, né? Um pouco, o próprio Buda apontando para a consciência substrato, mas ainda, ele está dizendo, a própria consciência substrato ainda não é a iluminação, né? Ainda é um contínuo, é uma mente excepcionalmente brilhante, mas que produz toda a manifestação, né? Então, os contemplativos da tradição Dzogchen, do budismo tibetano, acessam esse mesmo estado fundamental de consciência individual e o chamam de consciência substrato. Esse fluxo da consciência substrato, ele é individual. Cada ser, as várias manifestações que surgem em vida após vida, surge de um contínuo individual de consciência. A consciência substrata é um contínuo individual de consciência. Individual no sentido que ela não é a base última, assim, todos os seres, as consciências de todos os seres não surgem desse contínuo. Cada ser cada ser surge de um contínuo individual de consciência. Então, onde marca, né, onde fica todas essas marcas gravadas, as memórias, as propensões habituais, o karma, né? Então, os contemplativos da tradição Dzogchen, do budismo tibetano, acessam esse mesmo estado fundamental de consciência individual e o chamam, não vão chamar de base do vir a ser, de Bhagavanga, vão chamar de consciência substrato, ou Alaya Vijnana. Alaya é o substrato e Vijnana é consciência. Então, consciência do substrato. Embora as interpretações desse estado de vazio no Theravada e no Dzogchen variem em alguns aspectos, porque a consciência substrato é uma vacuidade, né? Não tem uma existência inerente, mas carrega todas as marcas, todas as propensões habituais que fazem surgir as experiências, né? As experiências dos seres todos, né? Daquele ser, né? Ou dos vários seres que aquele ser, que aquele fluxo, né, faz surgir, né? Então, embora as interpretações desse estado de vazio no Theravada e no Dzogchen variem em alguns aspectos, estou convencido de que estão se referindo à mesma experiência, que resulta do cultivo de shamatha. Dudjom Limpa descreveu da seguinte forma essa experiência
da consciência substrato, né? Por exemplo, quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade, porque toda noite a nossa mente comum se dissolve na consciência substrato, toda noite, né, no substrato. E depois surge no sonho um novo nascimento se dá. Dependendo de N sonhos que a gente tiver, cada sonho é um nascimento ali. É uma experiência que se configura, né? O sonho é uma experiência da mente, né? Uma realidade que está surgindo ali. A gente pode surgir com vários corpos diferentes, não só com corpos humanos, enfim. Então, quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade do estado de vigília, incluindo o mundo inanimado, os seres que habitam o mundo e os objetos que surgem aos 5 sentidos, tudo isso se dissolve na vacuidade do substrato, que é da natureza do espaço. E eles emergem desse domínio. Então, ele está só fazendo uma comparação entre o ensinamento Theravada com o ensinamento do Dzogchen, de que ambos acessaram, pelas práticas, esse mesmo domínio de experiência, que é o domínio da consciência substrato. Ainda não é Rigpa, mas é o domínio da consciência substrato. Então, de acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente. Porque tem, né, os sentidos, que faz a conexão com o ambiente, né, que aquele corpo está inserido, aquela configuração. Tem os próprios. Aí tem o processo da consciência acontecendo, que tem o cérebro, que tem as faculdades mentais, mas tem as faculdades ligadas a cada sentido, e tem a consciência mental que organiza tudo isso, né? Então, o cérebro é interdependente na consciência mental. A consciência mental, ela é interdependente. Ela surge de todas as causas e condições. Precisa do cérebro, dos sentidos funcionando, tudo isso para acontecer a consciência mental. Que é essa consciência grosseira, né? E aí, quando a gente morre, essa consciência, isso tudo, essas condições se dissolvem na base, que é a consciência substrato. Que não é um nada, é o contínuo de consciência que segue com as propensões e com a possibilidade de surgir novamente. E isso acontece não só de vida para vida, mas a cada noite, quando a gente adormece. Né? Por isso as práticas de yoga do sonho, né? São para a gente acessar, aproveitar essa experiência para aprofundar no reconhecimento, né? Da nossa própria mente. Aí ele vai dizer, todas as atividades mentais surgem da consciência substrato. Desculpa, eu li aqui, então vou voltar. De acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente, mas esses processos físicos não são suficientes para produzir nenhum estado de consciência. Porque a ciência pensa assim, né? A neurociência pensa que a consciência é uma função emergente do cérebro. Como se fosse da matéria surge a consciência. Mas aí ele vai dizer, não é o caso. Todas as atividades mentais surgem da consciência substrato, que precede as interações mente-cérebro. E na morte, todas essas atividades recolhem-se de volta ao substrato. Que aí a diferença fundamental da visão materialista para a visão do Buda, da natureza da consciência, né? Podemos demarcar 2 reinos de experiência. Aí isso aqui que eu achei mais interessante ainda, por isso que eu trouxe isso, para a gente também chegar aqui, porque ele clareia aqui, essa palavra Chitta, mente, que a gente chama mente, né? Ele diz, podemos demarcar 2 reinos de experiência sob a designação dessa palavra Chitta, palavra em sânscrito, em geral, traduzida como mente. Quando a gente fala mente, aqui a gente está se referindo, ele vai dizer, dentro do reino de Chitta está a mente operante, que é né, ele vai dar esse... Vou só clicar aqui para ficar lá. Então, dentro do reino de Chitta, né, desse domínio que a gente chama mente, está a mente operante, que é engajada em emoções, pensamentos, memórias, imaginação, imagens mentais e sonhos, todos os eventos e atividades da nossa mente, certo? A mente operante. Isso é como a energia cinética da mente. Ainda dentro do reino de Chitta está a consciência substrato. Pronto, as 2 experiências, né, que ele falou aqui, né? 2 reinos de experiência. Então, o reino da experiência da mente operante,
que é o reino da experiência da energia cinética da mente, que faz produzir, né, emoções, pensamentos, memórias, imaginação, imagens mentais, sonhos, e a consciência substrato, o estado fundamental, relativo e luminoso da mente. Quais são as qualidades da consciência substrato? Que o Lama já descortinou para nós, né? Assim, a gente ainda talvez não experiencia, mas os mestres já deixaram claro que eles viram. É não conceitualidade, ou seja, é uma quietude, em termos de não ter essa energia cinética, blá, 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 é uma quietude, é luminosidade, ou seja, manifesta, tem essa qualidade de manifestação, de cognoscência, e é bem-aventurança. É jubilosa, né? É jubilosa, né? Nesse sentido assim, bem-aventurada, né? Então, dentro desse reino de Tita, tem a mente operante e a consciência substrato, que é o estado fundamental relativo e luminoso da mente operante, do qual emergem todas as atividades mentais. Isso não é metafísico, não requer nenhuma fé em abstrações da cosmologia budista. Tem que acreditar no Buda, acreditar nisso, não. Em vez disso, essa clareza que vai surgir, isso aqui que está sendo dito aqui, ele está dizendo, isso baseia-se nas experiências meditativas de gerações de contemplativos budistas. Eles olharam e viram claramente. E não é um, dois, não, é várias correntes, várias escolas, de várias tradições, né, contemplativas. Então, na prática da atenção plena à mente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual esses conteúdos emergem, o substrato, certo? Então, esse espaço, ele é vivo, ele tem a consciência relacionada a ele. Tem o substrato, que seria a laia, mas tem a consciência substrato, que como espelho, ele reflete, mas ele sabe, né? No caso aí, o substrato, ele sabe. É um espaço vazio e luminoso. Sempre tá, essas duas qualidades estão juntas. Vacuidade, porque não é alguma coisa agarrável, então é como o espaço, mas é luminoso, porque ele é vivo, ele é cognoscente. E ele ilumina e sabe, nesse sentido. Né? Essa palavra luminosidade, claridade, está ligado a iluminar e saber. E não é só iluminar, é saber. Que tem a cognoscência, né? Então, isso não é metafísico, ele está dizendo. Então, na prática da atenção plenamente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual esses conteúdos emergem, o substrato. E a gente vai ver que os conteúdos da mente e a base não tem diferença. São da mesma natureza. É por isso que aí a gente vai chegar na conclusão de que isso tudo é manifestação da própria luminosidade e vacuidade. É a mesma natureza, não são duas coisas, né? Agora a gente reifica. Agora a gente está sendo convidado a encontrar aquele que experiencia a realidade, depois vê a realidade como ela é de fato, olhando a percepção pura, olhando a mente conceitual, dando sentido à realidade. Isso é tudo prática de Vipassana, as investigações que a gente vai fazer, né? Ver como é que a mente cria a realidade. Como é que dá sentido e solidez à realidade. Né? E onde é que estão essas aparências que parecem tão reais? Como é que aí a gente olha, desconstrói as aparências todas, tenta encontrar o cerne da aparência. A gente não encontra. Vai encontrar, a própria física mostra isso, a ciência mostra. Encontra espaço e energia. Né? Mas a gente tem uma experiência pela forma que nossos sentidos operam e pela forma que a nossa mente está dando solidez às experiências. Né? Isso tudo essa é a investigação que a gente vai fazer. A gente já vai fazendo, né? Da forma que for possível para nós. Então ele vai dizer, então isso não é metafísico. Então na prática da atenção pela mente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual os conteúdos emergem, o substrato. Quando está praticando shamatha, ao contrário de vipassana, você apenas coloca a sua atenção sobre a respiração, ou estabelece a mente em seu estado natural. Mas com vipassana,
você investiga ativamente a natureza do objeto da consciência, examinando as causas que o produziram e as condições nas quais desaparece. Então, a gente observa a natureza dele, e observa de onde ele surgiu e para onde vai. Então, a origem, a localização e o destino. A gente vai olhar de forma profunda, como um cientista. Né? Tá? Então, parar aqui, que era aqui que eu queria que a gente olhasse aqui nesse. Para ver a importância do caminho, né, que a gente vai trilhar. É o caminho que vai a preparar o instrumento de investigação, que é a mente clara, calma, vívida, estável, atenção, e aí para olhar de forma profunda, né, com as práticas, com as instruções de Vipassana. Certo? Então, voltando lá, só para a gente concluir o tópico que a gente estava lendo, deixa eu voltar aqui para o Aquietando a Mente. A gente vai concluir aqui esse parágrafo. Aí ele diz: o Buda declarou: o sábio endireita a mente instável e agitada, que é difícil de vigiar e difícil de restringir. Assim como um arqueiro endireita o eixo de uma flecha. Então, da mesma forma, ele comparou a mente com um alaúde, que deve ser perfeitamente afinado, não muito tenso e não muito frouxo. O Buda deu essas duas analogias. Então, a mente precisa, o sábio, aquele que vai realmente olhar para a natureza da realidade, né, ele endireita a mente instável e agitada. Então, essa é a prática de shamatha, que é difícil de vigiar e difícil de restringir. Como um arqueiro endireita o eixo da flecha, para depois soltar a flecha e atingir o alvo, né? Pá, que é Vipassana. Então, e também, se você quiser tocar uma música perfeita, você tem que afinar lá o teu instrumento, não muito tenso e não muito frouxo. Então, afine o seu instrumento até que o tom esteja perfeito. Então, toque. O tocar ou o soltar a flecha é a prática de Vipassana. Pratique Vipassana para realizar a vacuidade da natureza inerente de todos os fenômenos, da mente, da consciência e de todos os fenômenos. E então, pratique Dzogchen. Aí o Trekchö vai atravessar para realizar Rigpa. Assim, a questão principal era, aqui do texto, né? Que o Bodhisattva perguntou para o Vajanasi do lado: qual é o caminho que nos libera em uma única vida para nos tornarmos um Buda em uma única vida em um corpo? A resposta nos é dada exatamente aqui. Em última instância, tomar a mente como caminho é a busca do caminho verdadeiro. Então, uma vez que tenha determinado a base relativa, o que implica que você verificou sua consciência substrato ao realizar shamatha, então pode tomar a realidade última da vacuidade como caminho. Entre essas duas opções, de tomar a mente como seu caminho, que é shamatha, e tomar a realidade última como seu caminho, que é Vipassana, primeiro, aqui está o modo de tomar a mente como caminho, que aí é o ensinamento da fase 1. Ele vai, tudo que ele ensinar aqui ainda é a fase 1, para a gente atingir, realizar a consciência substrato. No livro seguinte é que ele vai apresentar o caminho de Vipassana, certo? Tanto da natureza da consciência substrato, da mente, quanto da natureza de todos os fenômenos, que é a fase 3. Para aí depois a prática de Dzogchen, do Dzogchen começar, de fato. Trekchö, certo? E aí, aqui a gente já segue de novo, que a gente vai ver na próxima. Então, aí ele vai ser no princípio, que a gente vai estudar na próxima. Tchau, Cris, querida! Faz a dedicação e até. Se eu vou ler aqui esse pedacinho, mas a gente não vai estudar, não. Só vou ler o que a gente vai ver no próximo encontro. Então, no princípio, os discípulos que mantêm seus samayas, inicialmente, ele começa agora ele vai começar de fato, né? Então, e no princípio, mas aí tem uma condição preliminar aqui, ele vai dar uma condição preliminar. No princípio, os discípulos que mantêm seus samayas, inicialmente treinam suas mentes por meio das preliminares comuns externas, isto é, os 4 pensamentos que transformam a mente, e treinam nas 7 preliminares incomuns internas. Depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal é este. Então, tem uma prática preliminar, as preliminares,
que vão estabelecer a base para a gente poder começar a fazer essa prática principal, tá? Então, depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal, o caminho progressivo da prática principal, que vai ser Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal. Essa é a prática principal, certo? Mas tem as preliminares, né? Que a gente, externas, comuns, externas e incomuns. Então, aí ele vai dizer, então, primeiro, então, depois disso, tendo as preliminares, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal é este. Primeiro, retire-se para uma floresta isolada, reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes. Certo? Então, esse é a preparação que diz que a gente vai fazer para ele começar a dar a instrução. Claro que a gente vai parar aqui, né? Na próxima encontro a gente vai olhar. Mas, assim, para a gente ter uma ideia, a gente tem que... volta para o contexto que ele deu até então. O contexto do ensinamento do Dzogchen. A pergunta do Bodhisattva foi: qual é o caminho para a gente atingir nessa vida, com esse corpo, a iluminação completa? Não é uma pergunta de como é que eu faço para ir me preparando, para ir uma coisa de éons, como é o caminho, por exemplo, Mahayana. Certo? É um caminho muito rápido, mas pode ser que a gente ainda esteja ainda a gente não faria essa mesma pergunta que o Bodhisattva da Faculdade Limitada fez para o Buda. Certo? Pode ser. Talvez a gente tenha a conexão, que é o que nos mantém no processo, mas ainda a gente não está no ponto mesmo de fazer a pergunta e ouvir e seguir o processo. Certo? Mas aí a gente vai fazendo o que é possível, né? E vai aspirando, porque a gente também não sabe das causas e condições que a gente traz do nosso momento kármico. A gente achar que nunca vai poder nessa vida praticar, não vai fazer, a gente não sabe. As condições, de repente, mudam completamente, assim. Então a gente continua aspirando, continua fazendo um processo que é possível, mas a gente vai aspirando e vai pedindo as bênçãos, né? Vai rezando. Vai rezando. Porque as bênçãos podem vir. A gente não sabe. O caminho não é linear. Certo? Então, e não é por acaso que a gente está aqui, né? Ele diz, não é por acaso que você encontrou esse ensinamento profundo, encontrou o caminho. Então, bora lá, né? Tá bom? Tudo bem, queridos? Por hoje? Então tá bom. Então, próximo a gente vai seguir olhando então essas preliminares aí. Antes de ele, né? Então no próximo encontro a gente vai olhar essas preliminares. Tá bem? Rapidinho, pra gente se inteirar. Então vamos fazer a dedicação. Já tá no nosso horário também, né? Deixa eu share a screen aqui. Então, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tante zipani tobne nepe dranam panje shin kega nachi balon trupai sipe sole droa show. Fazer preste longa vida ao Lama Longholas e a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Nunca soltar nossa mão até que a gente atinja a liberação completa. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava
é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Vajra nascido do lago, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adi Nilduda, Ogen Lama Drugyune, Drowatiki Amalupa, Dei Salagopa, Show. Tá. Então é Ai, isso. obrigada. Muito obrigada. Tá bom, queridos. Então, seguimos. E só lembrando que, assim, o esforço maior, a fase de esforço é fase 1, 2 e 3. Depois é sem esforço. Aí a gente vai estar repousando já em Vrika, assim, as coisas vai ser processo sem esforço, assim. Né? Mas a fase 1, 2 e 3, chama a Vipassana, é o esforço que a gente vai fazer. Certo? O resto é sem esforço. Mas aí a gente tem os ensinamentos, tem um guia. Por exemplo, tem um Vidyadhara, que é o do John Limpa, nos ensinando, tem o Lama Alan com toda a sua inteligência, sua dedicação, seu esforço. Tamo junto. Então tá, queridos. Obrigado, Florinha. Então, Tchau, nessa beijo. sexta, a gente Boa não se noite. encontra, tá? Tchau. Nessa sexta não tem. Beijo. Tá. Legal. Curtiu Tchau, o netinho. boa noite.